Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro dos médiuns, o verdadeiro manual de instruções, como é que funciona a comunicação entre os mundos ou universos paralelos ou dimensões, mundo espiritual, mundo físico, enfim, escolha. Hoje nós vamos falar sobre sematologia e tiptologia. Mas Deus do céu, que trem que é esse? É de comer? Não, não é de comer. É o capítulo 11, o 11º, que vai tratar da linguagem dos sinais e das pancadas e como é que funcionava a tiptologia alfabética. Então vamos, sem demora aí, o Zezinho vai começar a ler pra gente. Nós estamos no item 139. As primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas, ou da tiptologia. Muito limitados eram os recursos que oferecia esse meio primitivo, que se ressentia de estar na infância arte, tudo se reduzindo, nas comunicações, a respostas monossilábicas, por sim ou não, mediante convencionado número de pancadas. Mais tarde, foi aperfeiçoado, como já dissemos. De duas maneiras se obtém as pancadas, com médiums especiais. Esse modo de operar demanda certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, a que se poderia chamar tiptologia por meio de básculo, consiste no movimento da mesa, que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Basta para isso que o médium lhe ponha a mão na bordas e, se quiser confabular com determinado espírito, será necessário evocá-lo. No caso contrário, manifesta-se o primeiro que chegue, ou que tenha o costume de apresentar-se tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significará sim e duas pancadas não, ou vice-versa, indiferentemente. O experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Veremos adiante quais as de que cumpre se abstenha. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a pergunta de modo a dar lugar a um sim ou a um não. Suponhamos se pergunte ao espírito: que desejas? Ele não poderá responder senão com uma frase. Será preciso então dizer: desejas isto? Não, aquilo sim, assim por diante. Legal, então a gente começa a perceber que a primeira comunicação inteligente era por respostas limitadas, né, por meio de pancadas, também conhecido como tiptologia. Então as respostas são monossilábicas, sim e não. Não dá para passar disso, você tem que ficar perguntando. Aí a primeira que ele diz é a tiptologia por meio de básculo, que é a mesa, que os médiuns colocam a mão na borda, em cima da mesa, na borda da mesa, como no filme, no trechinho que passa aqui antes, né, no início, que acontece assim, que todo mundo levanta a mão e a mesa sobe, é exatamente assim que se dava, e a mesa por um dos seus pés batia no chão, ou até mesmo saía um ruído dentro da própria mesa, que dizia uma pancada para sim, duas pancadas para não. Podia ser assim, podia ser ao contrário, não tem importância. Só que isso resumiria muito. E aí podia se evocar o espírito, que seria que você quisesse conversar, ou que estava disponível lá, conversaria. Só que não daria para falar assim: o que você quer, ô espírito? Ou imagina, como é que é o seu nome? Se só tinha pancada. É Antônio? Não. É João? Não. Maria? Oi, Maria! Aí você imagina, você fica a noite inteira para descobrir o nome. Eu tô falando um exemplo fictício e bem engraçadinho, porque eu sou metido a comediante e você percebe que eu sou um fracasso com isso, né? Mas vamos continuar com a leitura aqui de hoje, o item 140. É de notar-se que, quando se emprega esse meio, o espírito usa também de uma espécie de mímica, isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. Também exprime a natureza dos sentimentos que o animam, a violência,
pela brusquidão dos movimentos, a cólera e a impaciência, batendo repetidamente fortes pancadas, como uma pessoa que bate arrebatadamente com os pés, chegando às vezes a tirar ao chão a mesa se é amável e delicado, inclina. No começo e no fim da sessão, a mesa, à guisa de saudação, se quer dirigir-se diretamente a um dos assistentes, para ele encaminhar a mesa com brandura ou violência, conforme deseje testemunhar-lhe afeição ou antipatia. Essa, propriamente falando, a sematologia, ou linguagem dos sinais, como a tipologia é a linguagem das pancadas. Eis aqui um exemplo notável do emprego espontâneo da sematologia. Aprendi mais uma, eu estudei faz tempo e tinha esquecido. Então a sematologia é da intenção do espírito. Olha que legal, é interessante saber que um espírito amável e delicado, quando começa as sessões, ele levantava a mesa e inclinava como se fosse dando boa noite, assim, cumprimentando as pessoas. Se era um espírito que estava com raiva da pessoa, que ia se comunicar, ele já ia com tudo, quase arrebentava com a cara da pessoa, mas não chegava a isso. Ou a força das pancadas denotava se o espírito estava calmo, se estava agressivo, se estava nervoso e tudo mais. Então isso chama sematologia. E aí vamos a um exemplo de como é que aconteceu isso, para a gente ficar bem claro. Um dia, na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam com as manifestações, um senhor do nosso conhecimento recebeu uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesa que servia para as experiências veio repentinamente colocar-se-lhe ao lado. Concluída a leitura da carta, ele a foi colocar sobre uma outra mesa. Do lado oposto da sala, aquela mesa o acompanhou e se dirigiu para onde estava a carta. Surpreendido com essa coincidência, calculou o destinatário da carta, que entre esta e aquele movimento alguma relação havia, e interrogou o espírito a respeito, que respondeu ser o nosso espírito familiar. Informados do ocorrido, perguntamos, por nossa vez, a esse espírito qual o motivo da visita que fizera aquele senhor. A resposta foi: é natural que eu visite as pessoas com que te achas em relações, a fim de poder, se for preciso, dar-te, assim como a elas, os avisos necessários. Que lindo, gente. É, pois, evidente que o espírito quisera chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos e procurava uma ocasião de cientificá-la de que estava lá. Um mudo não se houvera conduzido melhor. Lindo demais, né? Não tardou que a tipologia se aperfeiçoasse e enriquecesse com um meio de comunicação mais completo, o da tipologia alfabética, que consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por pancadas. Podem obter-se então palavras, frases e até discursos inteiros. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quantas forem necessárias para indicar cada letra, isso é, uma pancada para o A, duas para o B e assim por diante. Enquanto isso, uma pessoa irá escrevendo as letras à medida que forem sendo designadas. O espírito faz sentir que terminou usando de um sinal que se haja convencionado, ou seja, combinado. Você imagina? Isso é muito parecido... Não é nem parecido. Eu ia falar assim, é muito parecido com o telégrafo, né? Que é o primeiro meio de comunicação à distância, que era dado por pancadinha. O A, tá, pá, o B, pá, 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 e assim por diante. É pior ainda, né? Porque imagina para formar a palavra mamãe. O M é a letra número o quê? 15, 20? Então, primeiro o M, depois o A, depois o outro M. E a noite inteira para fazer uma frase. Entende como era inconveniente, né? Mas funcionou assim, mais do que as respostas só de sim e não. Então é uma tipologia, só que é alfabética. Como se vê, este modo de operar é muito lento e consome longo tempo para as comunicações de certa extensão. Entretanto, pessoas aqui têm tido a paciência de se utilizarem dele para obter ditados de muitas páginas, porém, a prática levou à descoberta de abreviaturas que permitiram trabalhar-se com maior rapidez. A de uso mais frequente consiste em colocar o experimentador diante de si um alfabeto e a série dos algarismos indicadores das unidades. Estando médium à mesa, uma outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto, se trata de obter uma palavra, ou a série dos algarismos, se de um número apontada a letra que serve. A mesa, por si mesma, bate uma pancada e escreve.
Se a letra recomeça-se a operação para obter-se a segunda, depois a terceira letra e assim sucessivamente. Se tiver havido engano em alguma letra, o espírito previne, fazendo a mesa dar repetidas pancadas ou produzir um movimento especial. E recomeça-se com o hábito, chega-se a andar bem depressa, mas adivinhando o fim de uma palavra começada e com a qual se pode atinar pelo sentido da frase. É como, sobretudo, se consegue abreviar de muito a comunicação. Havendo incerteza, pergunta-se ao espírito se foi esta ou aquela palavra que ele quis empregar e o espírito responde sim ou não. Que legal, né? Isso me lembra aquele joguinho que a gente vê nos filmes de terror, o Ouija. Sei lá, que um monte de gente bota o dedinho em cima de um copo, aí o copo se mexe e vai formando as palavras, né? Vai indicando as letras e alguém vai anotando. Então, claro, né, como isso era muito aí, se convencionou de escrever num papel cada letra e alguns símbolos, e aí uma pessoa ia apontando para a letra, ia passando A, B, C, e quando o espírito queria D, ele dava uma pancada quando o dedo estava em cima da letra D, então alguém anotava a letra D, aí começava tudo de novo. Então desenvolveram métodos, percebe que foi do sim e não, caminhando, né, para chegar na comunicação escrita, que é muito mais fluida, muito mais rápida, mas é bem curioso, né? Bem legal essa evolução que aconteceu. Não foi do dia para a noite, não. De jeito nenhum. Mas vamos ver o 142. Todos os efeitos que acabamos de indicar podem obter-se de maneira ainda mais simples, por meio de pancadas produzidas na própria madeira da mesa, sem nenhuma espécie de movimento, processo que já descrevemos no capítulo das manifestações físicas. Número 64. É a tipologia interior. Nem todos os médiums são igualmente aptos às manifestações deste último gênero. Muitos aqui só obtêm as pancadas pelo movimento basculante da mesa, contudo, exercitando-se, podem eles, em sua maioria, chegar a consegui-las daquela maneira, que tem a dupla vantagem de ser mais rápida e de oferecer menos a suspeita do que o básculo, que se pode atribuir a uma pressão voluntária. A verdade é que as pancadas no interior da madeira também podem ser imitadas por médiums de má fé. As melhores coisas podem ser simuladas, o que, aliás, nada prova contra elas. É para ver no fim do volume, nós vamos estudar ainda do charlatanismo e do embuste. Olha que interessante. As pancadas, o sim ou não, se dava que a mesa levantava e batia o pezinho no chão. E aí diz que era até mais rápido quando tinha a tipologia interior, que é a própria mesa estralava dentro dela. Ninguém batia nem nada. Tudo podia ter charlatanismo? Podia ter embuste? Podia. Então depende da seriedade das pessoas que estavam lá, dos testes que faziam, não é? Das certificações de como tudo acontecia, né? Era arriscado? Claro que era arriscado, mas acontecia. Quaisquer, porém, que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nessa maneira de proceder, jamais se conseguirá fazê-la alcançar a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita, razão porque, presentemente, já é pouco empregada. Ele está falando isso em 1860. Ela, no entanto, é às vezes interessantíssima do ponto de vista do fenômeno, sobretudo para os novatos, e tem principalmente a vantagem de provar, de forma peremptória, né, a absoluta independência do pensamento do médium. Assim se obtém, não é raro, respostas tão imprevistas, de tão flagrantes a propósito, que só uma prevenção bastante determinada será capaz de impedir que os assistentes se rendam à evidência. Daí vem que esse processo constitui, para muitas pessoas, forte motivo de convicção. Mas, seja ele o empregado, seja qualquer outro, em caso algum os espíritos se mostram dispostos a prestar-se aos caprichos dos curiosos, que pretendam experimentá-los por meio de questões despropositadas. A gente percebe, né, que passou por muito processo, e que esses processos das batidas eram usados especialmente naquela época porque as pessoas precisavam acreditar. Hoje em dia é mais comum. Geralmente as pessoas até acreditam demais, não deviam acreditar tão fielmente em qualquer médium que escreve qualquer coisa e a pessoa acha que aquela carta é super verdadeira. Por isso estamos aqui estudando o livro dos médiuns, para entender que não é bem assim. Mas naquela época as pessoas não acreditavam. Imagine se vissem um médium escrevendo com a mão, que nem o Chico fazia, e escrevendo. Iam falar, ele está escrevendo o que ele quer.
está recebendo espírito nenhum, está enganando todo mundo. Então precisou existir a época do fenômeno físico para que as pessoas dessem atenção e acreditassem nisso, né? Hoje não se precisa mais, as pessoas acreditam até demais, podia acreditar um pouquinho menos, né? Mas pode acontecer hoje em dia? Pode, mas isso exige um médium de efeito físico, condições especiais, que fica tudo mais complicado. Acontecem? Acontecem. Tem muitas casas espíritas que trabalham com sessões de materializações. Aqui em Rio Preto tem uma, o Lar de Frei Luís no Rio de Janeiro é outra, e tantas outras, mas são sessões fechadas, para médiuns restritos, todo mundo muito sério, com propósitos. Acontecem? Acontecem, mas não nessa intensidade que hoje em dia as escritas acontecem. Com o fim de melhor garantir a independência ao pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos em forma de quadrantes, sobre os quais se traçam as letras, à maneira dos quadrantes do telégrafo elétrico, uma agulha móvel, que a influência do médium põe em movimento, mediante um fio condutor e uma polia, indica as letras. Esses instrumentos só os conhecemos pelos desenhos e descrições que têm sido publicados na América nada. Pois, podemos dizer do valor deles, temos, porém, para nós, que a sua complicação que denotam constitui um inconveniente, que a independência do médium se comprova perfeitamente pelas pancadas interiores e, ainda melhor, pelo imprevisto das respostas, do que por todos os meios materiais. Acresce que os incrédulos, sempre dispostos que estão a ver por toda parte artifícios e arranjos, muito mais inclinados hão de estar a supi-los num mecanismo especial, do que na primeira mesa de que se lance mão, livre de todo e qualquer acessório. Percebe que Kardec aí vem nos dizer assim claramente que havia até os métodos de comunicação enquanto ele estava escrevendo a doutrina espírita. Quando eu falo ele estava organizando os espíritos, os médiuns, etc. e tal. Que tem método que ele explicou aí, que eu não uso, porque eu nem imagino como é que mistura telégrafo com quadrante, que o médium próprio indicava a letra, etc. e tal, que acontecia na América, ou seja, nos Estados Unidos. Então, antes da doutrina espírita ter as obras que temos hoje, existiam já as comunicações por pancada e por outros motivos, mas que ele diz aí, e concordo em gênero, número e grau, que não importa muito estes métodos, e sim o ineditismo da resposta, que ninguém poderia saber daquela resposta, por exemplo, né? A coerência, a lógica, isso tem muito mais importância. Então, seja com pancada ou seja com escrita do médium, vai passar pelo nosso crivo, e é isso que interessa. Um aparelho mais simples, porém, do qual a má-fé pode abusar facilmente, conforme veremos no capítulo sobre as fraudes, é o que designaremos sob o nome de mesa Girardin, tendo em atenção o uso que fazia dele a senhora Emily de Girardin nas numerosas comunicações que o obtinha como médium, porque essa senhora, se bem fosse uma mulher de espírito, tinha a fraqueza de crer nos espíritos, e nas suas manifestações consiste o instrumento num tampo móvel de mesa, com diâmetro de 30 a 40 centímetros, girando livre e facilmente em torno de um eixo, como uma roleta sobre sua superfície, e acompanhando-lhe a circunferência, se acham traçados, como sobre um quadrante, as letras do alfabeto, os algarismos e as palavras sim e não. Ao centro existe uma agulha fixa. Pousando o médium os dedos na borda do disco móvel, este gira e para quando a letra desejada está sob a agulha. Escrevem-se umas após as outras as letras indicadas e formam assim muito rapidamente as palavras e frases. É de notar-se que o disco não desliza sob os dedos do médium, que os seus dedos, conservando-se apoiados nele, lhe acompanham o movimento, talvez que um médium poderoso consiga obter um movimento independente. Julgámo-lo possível, mas nunca observamos se pudesse fazer a experiência dessa maneira. Infinitamente mais probante ela seria, porque eliminaria toda possibilidade de embuste. Olha, coisas que a gente nem imagina que aconteciam, não é? E que aconteciam. Você entendeu o que é essa mesa Girardin, acho que é assim que fala, que era usada pela médium senhora Emily de Girardin? Eram 30 a 40 centímetros, como esses pratos que a gente põe no prato giratório no meio da mesa, que é para passar a comida para lá e para cá, sabe? Geralmente em restaurante chinês a gente tem muito disso. Mas de 30 e 40 centímetros, com as letras do alfabeto e também a palavra sim e não, que o médium ficava com a mãozinha em cima e essa mesa ficava girando ao sabor dos espíritos. Ou não, podia ser muito bem
fraudado, né? Então, enfim, era altamente uma probabilidade de embuste. A diferença disso e do médium escrever por conta própria? Não tem. O que tem é a lógica da comunicação. É por isso que hoje em dia você não vai ver mais nenhum desses métodos malucos aí, porque hoje a gente analisa o que está no cerne, o que Kardec já falava. Olha para a lógica e analisa logicamente as comunicações, não importa muito bem os métodos que foram obtidos. Resta-nos destruir um erro assaz espalhado, o de confundirem-se com os espíritos batedores todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas. A tipologia constitui um meio de comunicação como qualquer outro, e que não é, mais do que o da escrita, ou da palavra, indigno dos espíritos elevados. Todos os espíritos, bons e maus, podem servir-se dele, como dos diversos outros existentes. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias, e não o instrumento de que se utilizem para exprimi-las. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápidos, mas, em falta de lápis e papel, não escrupulizaram de valer-se da vulgar mesa falante, e a prova é que, por esse meio, se obtêm os mais sublimes ditados. Se dele não nos servimos, não é porque o consideremos desprezível, porém unicamente porque, como fenômeno, já nos ensinou tudo o que pudéramos vir a saber, nada mais lhe sendo possível acrescentar às nossas convicções, e porque a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez com a qual é incompatível a tipologia. Assim, pois, nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são batedores. Este qualificativo deve ser reservado para os que poderíamos chamar batedores de profissão e que, por este meio, se deleitam em pregar partidas, para divertimentos de umas tantas pessoas, em aborrecer com as suas importunações. Pode-se esperar que algumas vezes deem coisas espirituosas, porém, coisas profundas, nunca seria, conseguintemente, perder tempo formular-lhes questões de certo porte científico ou filosófico. A ignorância e a inferioridade que lhes são peculiares deram motivo a que, com justeza, os outros espíritos os qualificassem de palhaços ou saltimbancos do mundo espírita. Acrescentemos que, além de agirem quase sempre por conta própria, também são humildes instrumentos de que lançam mão os espíritos superiores, quando querem produzir efeitos materiais. Olha que interessante, né? Primeiro vamos nos atentar por essa última frase. Os espíritos superiores se utilizam dos espíritos mais materializados para produzirem efeitos físicos. Isso é muito importante. Então, mesmo esses espíritos batedores, entenda como espírito batedor, como se fosse batedor de carteira, bandidão, malandrão, sabe? Um malandro, o que se diverte, etc. e tal. Não confundir com a tipologia das batidas. Lembra que eu falei que Kardec ele recebeu, por meio da tipologia de batidas, né, comunicação de um dos seus mentores. Então não é que o espírito superior não possa usar estes métodos de comunicação. Então, não só porque está com batida, é porque é espírito de batedor. É que a palavra é muito parecida, né? Então, só que os espíritos superiores podem se utilizar destes espíritos batedores, ou os espíritos mais inferiores, ou mais materializados, para a produção de fenômenos de efeito físico. É lindo isso, né? E aí, foi útil para você? Espero que sim. Deixe aí nos comentários o que você achou de mais interessante, ou se sobrou dúvida também. É sempre um prazer conversar com você, tá bom? No próximo episódio, nós vamos falar sobre escrita direta. Olha só, bem interessante. Eu, se fosse você, não perderia não. Eu te espero. Tchau.